Olá, boa noite. Vamos iniciando a live de hoje. Primeiramente, vamos fechando os olhos, mentalizando a figura adorável do Mestre Jesus, pedindo para que envie até nós seus emissários de luz, de paz e amor, e que todos nós juntos possamos receber todas essas energias benignas, de braços abertos, de coração limpo e mente tranquila. E para que essas energias possam recompor todos os gastos energéticos da semana. E assim, felizes por termos recebido, vamos agradecer também pelo pão de cada dia, por termos um teto que nos protege do vento, do frio da chuva, por termos uma família, por termos o planeta Terra como lar, um hospital e uma escola de aprendizado, por termos Jesus como exemplo e seus ensinamentos como prática, e também toda a codificação espírita. Então, dessa forma, vamos pedindo também para os mais necessitados, pedindo para aqueles irmãos que vivem em situação de rua, aqueles irmãos que estão perdendo tudo por problemas financeiros, problemas climáticos, que todos eles possam encontrar uma mão estendida em vossa direção. E assim, vamos iniciando o coração que o Mestre nos ensinou em forma de abertura aos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre um prazer participar dessas lives, fazendo os evangelhos para a nossa casa espírita Maria de Nazaré. E é importante começarmos com os recados, né? Lembrando que o trabalho de quarta-feira, Viva Melhor, voltado para dependentes e codependentes químicos, está suspenso presencial, agora a gente está fazendo via Facebook. Por quê? Porque nós temos trabalhadores em situação de risco, nós temos frequentadores em situação de risco e nós temos que tomar todo esse cuidado possível. Tá bom? Então, o trabalho de quarta-feira será as lives todas 18 horas, com o tema voltado para a dependência química. O tema de hoje é Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Isso fica em capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. Olha só, as pessoas, se você parar para pensar, tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acreditam fielmente que a vida tem um significado maior, além da existência corporal, e que quando nós desencarnamos, como nós espíritas falamos, vamos para a pátria espiritual. E lá vamos dar conta daquilo que fizemos de bom e daquilo que fizemos de mal. Porém, há aqueles que acreditam que a vida é só aqui. E também tem o terceiro grupo, que tem aqueles que acreditam que a vida acreditam que tem uma pequena possibilidade que a vida tenha continuidade após a morte do corpo físico, mas fica vivendo como se a vida fosse aqui. Eles não têm esse desprendimento dos bens materiais. Então eles ficam na dúvida. Tem aqueles que têm a certeza que vem do seu coração, da sua mente, e aqueles que têm a incerteza. E perante a incerteza, eles querem aproveitar o máximo possível a estadia no plano terreno. E nesse jogo, muitas vezes deixam para concluir os seus ensinamentos, a sua evolução espiritual e intelectual para outra situação, como se fosse prorrogado, empurrado com a barriga,
Aí um dia talvez vai lá e consegue. E tem aqueles que procuram tomar um cuidado especial e procura se educar, se transformar já desde que toma consciência da vida além da existência do corpo físico. Nós espíritas somos assim. Nós espíritas temos a certeza que há continuidade da vida após a morte do corpo físico. E nós vamos para outra jornada, para outro caminho, para o lado de lá, pela pátria espiritual, no qual nós continuaremos o nosso aprendizado e desenvolvimento espiritual. Mas para isso, quando a gente chega lá, a gente tem que dar conta para nós mesmos dos equívocos que cometemos e os avanços que cometemos também, que conseguimos. É isso que acontece. Então, perante essa situação, aquele que tem convicção plena que há vida além da existência do corpo físico aqui terreno, sabe que, ou tem uma leve noção, de que um problema físico na atual jornada terrena é uma oportunidade, como o próprio Jesus nos ensinou, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento espiritual. Porque, segundo Jesus, aqueles que têm alguma coisa que têm algum problema físico, em várias passagens ele diz, até na cura de um cego, quando os apóstolos perguntam para ele: Senhor, esse pecado é dele ou dos pais dele? Ele, na verdade, deixa transparecer que aquele espírito encarnado que estava como cego estava ali, se colocou perante Jesus, mas como missão. Missão espiritual, para que Jesus fizesse um milagre, que para nós espíritas não existe milagres, né? Fizesse a cura, e a cura, ela, do ponto de vista espiritual, ela se dá quando o espírito está preparado para receber a cura, quando há méritos para receber a cura, condições para receber a cura. E assim Deus concede essa possibilidade. Então, o que acontece? Quando você tem um problema físico, como um olho cego, alguma coisa desse tipo, é uma oportunidade, é uma expiação no qual você está cumprindo, é uma punição, uma penitência. Essa penitência ajuda você a se libertar das coisas negativas da existência de outras vidas. Porque o corpo físico é como se fosse um alambique. Um alambique, para quem não sabe, é um depurador da cachaça, né? E aí ele vai depurando a cachaça, os resíduos saem e a cachaça pura sai do outro lado. O corpo físico é a mesma coisa. O espírito, digamos assim, entra, não é o termo mais correto, mas digamos que entra no corpo físico, se acopla no corpo físico, e ali ele vai se depurando, né? Ele vai deixando os seus erros do passado, as suas injúrias, no corpo físico, e para você se tornar mais leve quando você passar para o lado de lá. Então, nós espíritas temos a compreensão de que um olho fechado, uma cegueira, ser paralítico, é uma oportunidade de limpeza espiritual, um decantamento espiritual. E aí você, perante essa situação, você tem que ser grato a Deus pela oportunidade de se tornar um ser humano mais livre. Livre em plena consciência, livre dos enganos, dos equívocos do passado. Você tem que agradecer essa oportunidade. Então, cada um de nós temos reencarnações de acordo com a necessidade individual de cada ser. E nessas reencarnações você pode vir de várias formas. Você pode vir branco, você pode vir negro, você pode vir indígena, você pode vir asiático, ou árabe, ou tantas outras etnias que existem por aí. Você pode vir baixo, magro, você pode vir cabelo enrolado, cabelo azul, olhos claros, olhos escuros, de acordo com a vossa necessidade. E aí você vai se transformando.
vai se melhorando com aquilo que você recebe lá no plano espiritual. Esse exemplo é meio batido, mas funciona. É assim, imagina que você vai para uma escola e você vai receber o material necessário para o seu desenvolvimento intelectual, o seu aprendizado. E quando você pega esse material, é para você aproveitar o máximo possível. Você não vai pegar o seu caderno e vai jogar fora. Você não vai jogar suas canetas, seus lápis, borracha, tudo fora. Ou vai rasgar, vai colocar no lixo. Não, você não vai fazer isso. O corpo físico é a mesma coisa. Então, quando o espírito comete suicídio, para ele é um grande equívoco, é um grande desperdício de oportunidade. Desperdício de oportunidade, desperdício de tempo da pátria espiritual, que se preocupa conosco e procura nos proporcionar o melhor possível, como um pai faz para o filho que vai para a escola. Ele vai dar o caderno, lógico, de acordo com suas possibilidades, mas é o melhor que ele pode comprar. Da mesma forma, o melhor lápis que ele pode comprar, a melhor borracha que ele pode comprar. E o Pai Criador, ele proporciona aquilo que de melhor nós podemos aguentar. Aquilo que melhor nos cabe para o nosso desenvolvimento. É por isso que não adianta você, se você nasceu pobre, e você ficar rezando todos os dias, Deus, se eu ficar rico, eu vou comprar tal coisa, eu vou ajudar as entidades de amparo fraternal, papapá. Mas se você vê um pobre, provavelmente é porque você já utilizou muito mal a riqueza no passado. Não significa que todos os pobres fizeram isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas aqueles mais inconformados, aqueles mais, incorrigíveis, reclamadores da situação, geralmente é porque teve uma oportunidade e não aproveitou essa oportunidade. E aí vem com pobreza para poder despertar a consciência, despertar a importância do trabalho coletivo e a importância do coletivo. Porque para um rico, para ele se perder no egoísmo, na vaidade, é muito fácil. Então muitas vezes ele vem nessa situação de pobreza para despertar a humildade, despertar o senso de coletivo, o respeito, a empatia, porque aquele que tem riqueza é mais difícil desenvolver. Não significa que ele não terá. O que o espírito que é rico, que nessa passagem carnal ele é rico, não significa que ele não possa desenvolver empatia. Pode, tem casos de gente que desenvolve empatia muito bem. Mas cada um de nós teremos aquilo que nós precisamos. Por isso que, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Porque a gente não sabe o que fez no passado. Quando você se depara com a doutrina espírita, começa a estudar a doutrina espírita, nós podemos, estudando nós mesmos, observando os nossos equívocos, os nossos acertos. A gente pode ter uma noção daquilo que mais ou menos nós fizemos no passado e saber por que nós estamos nessa situação. Certo? Mas a maioria da população não tem essa noção. Então, quando uma pessoa, um filho de uma pessoa, de um casal, senso comum, que não tem a compreensão espiritual mais ampla, nasce com um defeito físico, né, um corpo físico defeituoso, acha que é um grande azar, é uma punição divina, mas não é. É uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Às vezes, um espírito, ele pode vir cego, não porque ele está se autopunindo, mas como missão para despertar nos seus pais, nos seus parentes, a consciência, o amor e o respeito ao próximo. Então isso pode acontecer também. Então nem todo espírito está encarnado, mas isso são exceções. Significa que tem algum problema físico, mental, significa que é uma expiação para ele? Não. De repente pode ser um espírito tão evoluído que ele vem nessa situação para desenvolver a empatia humana, empatia familiar. Mas são casos raros, né? Mas se a gente pegar a literatura de André Luiz e Chico Xavier, tem um caso muito específico desse tipo. São espíritos muito iluminados que vêm para cá e para ele
um defeito físico é uma besteira. O que para nós seria uma dor incomensurável, um sacrifício que seria difícil de aguentar, uma cruz enorme, para um espírito de luz, aquilo é muito fácil, muito tranquilo, tolerável até. E ele vai se iluminar mais ainda porque ele está ajudando a coletividade humana para o seu desenvolvimento espiritual. Então, bem-aventurados é todos aqueles que têm um problema físico, um problema familiar, um problema moral, um problema financeiro, porque tudo que tem aqui no planeta Terra, que está nos cercando, é exatamente para o nosso desenvolvimento espiritual. Ah, mas Sérgio, eu não queria nascer no Brasil, eu nasci no Brasil, um país corrupto, os políticos corruptos. Mas você precisa disso para despertar exatamente a empatia. Quantos de nós, de repente, não aproveitamos dessa cultura de corrupção no Brasil? Quem sabe quantos de nós não tivemos no passado longínquo do Estado brasileiro a viver às custas do contribuinte de uma maneira marginal, fora da lei? Quem sabe? A gente não sabe. A gente está encarnado aqui exatamente por isto, para desenvolver empatia, para desenvolver através da dor uma consciência espiritual maior, senso de coletividade, amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nada, absolutamente nada na criação divina é por acaso. Tudo tem um porquê. Não significa que nós não tenhamos livre-arbítrio, que está tudo escrito. Não, nós temos o livre-arbítrio. Eu tenho poder de escolha como qualquer outro tem poder de escolha. Eu posso amanhã, se eu quiser, assassinar alguma pessoa, eu posso fazer isto. Eu devo fazer isso? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, como diria o apóstolo Paulo. Então, nessas circunstâncias, mesmo o mal que nós praticamos, Deus tira proveito desse mal para aproveitar para o desenvolvimento coletivo humano, coletivo espiritual. É por isso que, no mundo de provas e expiações, o mal ainda prevalece, né? O orgulho, a vaidade, o individualismo, a cegueira coletiva, prevalece exatamente porque nós ainda não despertamos o amor ao próximo. Nós estamos muito no individualismo, no ego, no egoísmo. Tudo é eu, tudo para mim, o outro que se dane. Então, quanto nós não desenvolvermos essa empatia, o amor ao próximo, a gente não vai viver em paz. Então, enquanto isso acontecer, doenças físicas continuarão existindo nesse planeta de provas e expiações. Dores continuarão existindo. Mas conforme nós vamos galgando a evolução espiritual, melhor ficarão as coisas do ponto de vista terreno. Porque se a gente pegar a história da humanidade, lá no século XVI e XVII, a violência era muito maior. O tipo de arrogância, a gente tem a mania, o povo, principalmente o povo brasileiro, que não leva muito a sério a história do seu país, de achar que tudo no passado era melhor, que as pessoas eram mais educadas, que as pessoas viviam melhor. Isso é besteira. Até a década de 50, a idade média do brasileiro era 50 anos de idade. Vivíamos mal, nos alimentávamos mal, né? A violência era maior do que agora. Por exemplo, décadas atrás, o homem poderia matar uma mulher, sua esposa, e falar que era de defesa legítima da honra. Isso é barbárie. Hoje nós não admitimos nem sequer uma criança que nasça, eu vou colocar entre parênteses aqui, venha nascer com defeito entre parênteses, vem com síndrome de Down, a gente não permite que essa criança fique fora da escola. A lei não permite. As crianças que nascem com problemas mentais, problemas físicos, elas têm que ser incluídas nas escolas. Décadas atrás, essas crianças eram jogadas. Muitas vezes ficavam no quartinho do fundo da casa dos pais, porque os pais, os familiares tinham vergonha e não levavam para a escola. Isso é barbárie.
Hoje não. As pessoas assumem os filhos com probleminhas físicos ou mentais. E tem que assumir mesmo, não tem que ter vergonha disso, porque nós sabemos do ponto de vista espiritual que tudo isso serve como desenvolvimento emocional, moral. É uma grande oportunidade. Décadas não, séculos atrás, milênios atrás, lá na cidade de Esparta, as crianças que nasciam com... Cidade de Esparta é uma antiga cidade-estado da Grécia, tá? Na cidade de Esparta, a criança que nascia com defeito físico ou mental pegava-se pelos pés e no alto do penhasco jogava a criança. Mas por quê? Para aquela sociedade isso era um bem, porque era uma sociedade extremamente militarizada, em que o equilíbrio orgânico facilitava a defesa do Estado, da sua cidade-estado, porque era uma cidade militarizada. Toda essa educação era militarizada. Então essa é a situação. Hoje nós não aceitamos isso. Pegar uma criança, jogar do alto penhasco que nasceu com defeito físico ou mental, a gente não aceita isso. Então há um processo de evolução. E hoje, nesse mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. Então é natural que existam as doenças do corpo físico, exatamente para poder a gente desenvolver a consciência e a empatia. É isso que Deus espera de todos nós. E é isso que nós temos que fazer. Que quanto mais rápido nós aprendemos a lição, mais rápido a gente passa para a próxima lição. E assim nos livrarmos do mal que está em nós. Então, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Lógico que ninguém quer ficar cego. Lógico que ninguém quer ter um filho com problemas físicos ou mentais. Ninguém quer, porque é um sofrimento. Né? Nós queremos só o bem. Mas o bem que nós achamos que é o bem, às vezes pode ser o mal. E aí nós temos que confiar nos desígnios do Pai. E para isso nós temos, para poder compreender os desígnios do Pai, temos que conhecer melhor a doutrina espírita. Fique na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Fique em paz, meus irmãos. Subtraiu todo o patrimônio dela e que ela tem ódio de você. Ela está na tua frente agora. E é teu filho. Ou é tua filha. Ou é aquele espírito que na condição feminina da última encarnação você desencaminhou do lar, acabando por abandonar depois, levando ao desregramento sexual. E agora esse espírito, depois de muito ódio contra você, reencarna como tua filha, que você agora terá que reerguer, reconduzir, pela força do amor. Exercer a paternidade, ensinando agora os caminhos que levam ao Pai, que são os caminhos do Cristo. Porque quem desencaminhou antes, terá que agora reencaminhar para o bem. E é com essas criaturas que nós convivemos aqui no planeta. Sobretudo na vida domiciliar. Porquanto é na vida domiciliar onde se encontram concentrados os espíritos com os quais temos compromissos. Na maioria das vezes, compromissos delituosos. E que nos cabe agora corrigir, reconciliar, amar aqueles a quem nós odiamos antes. Esses que estão junto conosco, em nosso lar. Não é? E isso é que nos leva ao aperfeiçoamento espiritual. É isso que é cuidar do espírito, é a gente ter olhos de ver e nos perceber, nos compreender como seres espirituais que buscamos a nossa ascensão. E é preciso um labor muito grande. Porque ainda nós não somos perfeitos.
embora o tema do capítulo seja sede perfeitos, nós não somos perfeitos, porque perfeito só Deus. Só Deus é perfeito. O Cristo diz perfeito só o Pai. Porque nós nos encontramos em processo de aperfeiçoamento constante. A nossa perfeição sempre será relativa, absoluta só de Deus. Então, ao mesmo tempo que precisamos zelar do corpo físico, para que o nosso período, a nossa jornada durante a encarnação seja mais dilatada, para que possamos cumprir com o programa encarnatório, porque quando a gente encarna, nós temos um tempo de encarnação, às vezes ela dilata, em razão da nossa tarefa estar sendo muito bem sucedida, e os espíritos, então, dilatam o tempo de nossa encarnação, como nós vimos no caso do Chico Xavier, que ele estava internado no hospital, problema de coração, a angina que ele tinha. Estava muito mal. E aí teve uma filmagem que foi visto, um jato de luz entrando, quarto adentro, onde se encontrava o Chico Xavier. E naquele exato momento ele começou a melhorar. No outro dia teve alta. Então, o tempo de encarnação dele dilatou, aumentou, por conta da missão que ele se encontrava. Mas há alguns casos também que a encarnação pode ser antecipada. Às vezes, o mentor, juntamente com os demais orientadores da encarnação da criatura encarnada, analisam detidamente a condição da encarnação da criatura e verificam que é melhor desencarnar, antecipar, abreviar a encarnação, porque estão vendo que o espírito está se complicando muito. Então, há esses casos em que os mentores abreviam o tempo de encarnação. Mas dentro do que é o normal, nós vivemos o tempo que tem que viver. Mas, às vezes, nós é que abreviamos, com a nossa própria mão, com os excessos. Excessos de toda ordem. Excessos que dizem respeito diretamente ao maltrato do corpo, e aí nós não estamos cuidando do corpo, mas também excessos que dizem respeito ao espírito, que nós não estamos cuidando direito do espírito. De nós, portanto. Que não podemos falar do espírito na terceira pessoa, porque nós é que somos o espírito. Nós não estamos cuidando direito de nós. Então, enquanto consciência individual, com pensamentos deletérios, esses pensamentos deletérios acabam refletindo aonde, gente? No corpo físico. E abrevia a encarnação. Você pega um câncer por causa de bobeira, ressentimento, mágoa. Você fica com mágoa às vezes por bobagem. Bobagem. E essa mágoa vai aniquilando a intimidade da organização física. Agora, às vezes, há um câncer que vem por uma questão de cuidado mesmo do próprio corpo espiritual, porque às vezes o corpo espiritual apresenta chaga, e essa chaga ela vai ser curada com a doença no corpo físico. E essa doença no corpo físico vai curar o corpo espiritual. Daí um corpo ajuda a curar o outro. Aí nós estamos falando de corpo. Não é? Então, nesses casos, a gente vê que o corpo físico funciona como uma esponja para limpar as sujidades do corpo espiritual. E numa próxima encarnação, o espírito vem numa condição muito melhor, sem problemas de saúde orgânica, física. O corpo espiritual dele está zerado, está limpinho, está belo. Ele vem para uma encarnação, então, muito mais brilhante, muito mais, né, em condições melhores para crescer o crescimento. Não é? Então, é por isso que, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar do corpo físico, mas sem os excessos, porque daí a gente escraviza. Não é? É bom ir na academia fazer ginástica? É muito bom, é ótimo, é muito bom, porque o corpo precisa. Principalmente no caso das pessoas, como eu mesmo, que tem mais de 50, no caso eu com 60 agora, começa a perder muito massa muscular e massa óssea. Depois dos 70, então, 80, nem se fale, né?
Há uma perda enorme de massa muscular e massa óssea. É por isso que fala que as pessoas idosas encolhem. E é verdade. Por que que encolhe? Perda de massa óssea, perda de massa muscular. Então a atividade física ajuda a recompor. E é preciso então ter um descanso necessário também, descansar, né? Ter pelo menos umas 8 horas de sono, se for possível, mas seria ideal, né? Ingerir bastante água, caminhar, né? Que está dentro da atividade física, ter uma distração, uma boa leitura, né? Procurar viver com alegria. Viver com alegria dilata o nosso tempo de encarnação, não é? E zelar também por nós, enquanto espíritos imortais, espíritos eternos, com bons pensamentos. Buscar reforma íntima, que é fazer o quê? Observar onde estão ainda falhas nossas de caráter, de moral. E observando e percebendo isso, buscar e corrigindo. E a gente percebe facilmente isso, se nós quisermos. Se nós não tivermos preocupação, não estamos nem aí. Mas, se nós tivermos atenção com isso, é muito simples e muito fácil, muito perceptível onde a gente ainda falha. E aí cuidar do espírito é dar atenção para isso e começar a cuidar. Para evitar continuar errando. Porque se a gente erra em alguma coisa, no aspecto moral, e a gente não quer errar, a gente quer melhorar, precisa cuidar. Cuidar do espírito é cuidar disso. Das falhas que ainda temos para não continuar errando. Se a gente é impaciente, precisa cuidar disso, para ter mais paciência, ser mais tolerante. Se é nervoso, está com raiva por pouca coisa, então perceba isso e comece a cuidar disso. Né? Como lá ensina na obra Nosso Lar, põe água na boca, conta até 10 ou até 20, que aí você não vai falar nada. Lá dentro você está nervoso, mas pelo menos você não está falando. O ideal é tentar controlar, inclusive, os sentimentos lá dentro de raiva. Mas se não falar, já é um ganho. Já é uma grande coisa. Não é? E assim por diante. Não é? Procurar ser gentil com as pessoas. Mesmo às vezes que as pessoas não sejam tão gentis conosco. Não é? Porque às vezes as pessoas também têm seus problemas. A gente precisa entender. Você cumprimenta uma pessoa, por exemplo, a pessoa não responde com um cumprimento. Isso é muito comum. A pessoa às vezes baixa a cabeça, olha de lado. Aí você poderá pensar, não cumprimento mais também. A pessoa muito ignorante, não cumprimento mais. Também não quero nem saber. Não. Continua cumprimentando. A pessoa uma hora ela vai entender, vai compreender, vai te respeitar. Né? Porque nossa educação não depende da educação do outro. Já pensou? Se a nossa educação dependesse do outro, nós ia ficar toda hora brigando com todo mundo. Então, porque a pessoa é mal educada, eu vou ser mal educado também, mas não estamos... Então, cadê a nossa personalidade? Nós temos que ter a nossa personalidade própria. Se o outro não tem, é problema dele. O outro é áspero, é problema dele. Nós não precisamos ser ásperos. O outro grita, nós não precisamos gritar. É claro que às vezes a gente não consegue segurar. Para dizer a verdade, não é? Que a gente não é perfeito. Mas dentro do possível, vamos procurar o controle íntimo nosso. Né? E dessa forma a gente vai cuidando do espírito, de nós, para que quando nós retornarmos para a dimensão espiritual, nós estarmos melhores. Cumprirmos o tempo de encarnação correto, cuidando do corpo, zelando do corpo sem exagero, que não vamos escravizar, e ao mesmo tempo, sobretudo e principalmente, cuidando do espírito, da nossa condição própria, íntima, nos melhorando com a reforma íntima. E aí nós vamos estar cuidando do corpo e do espírito, não é? Então ficamos por aqui, minha gente. O tema era esse, né? Eu havia dito que não iria abordar os outros corpos sutis, porque não é o caso, não é? E que, portanto, ficaríamos apenas cuidando do corpo físico, que é o nosso objeto aqui de estudo propriamente, não é? Então, nós vamos amanhã procurar prestigiar o Sérgio e a Fabiana, na quarta também, né? Amanhã às 18, na quarta, 19h30. Na quinta-feira, o João e a Vânia, às 18 horas. E na sexta, se Deus quiser, novamente estaremos juntos com vocês. Mais uma palestra, tá certo?
Depois nós vamos ter o sábado e o domingo, aí volta segunda-feira e assim vai, porque enquanto tiver essa questão das restrições, a gente vai continuar com a Casa Espírita funcionando somente, não é, nas sextas-feiras e também no domingo. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Vamos fazer uma oração para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo do coração de todos vocês.